Você foi plantado por Deus aqui na terra por causa de um propósito. Você nasceu por causa de um propósito. Enquanto eu e você nascia, a nossa mãe dava luz. Naquele exato momento que a nossa mãe dava luz, muitas mães perderam seus filhos. A gente não para pensar sobre essas coisas. Por que você nasceu? Por que sua mãe teve que ter uma gestação muito sofrida para você nascer? Ou talvez a sua mãe contou uma história que nem era para você nascer, por um acaso, quando ela viu que estava grávida. Por que você nasceu? Qual é a sua missão aqui na terra? O que Deus tem com você aqui na terra? Já parou para pensar sobre isso? Sobre a sua missão? Imagina que eu e você temos uma oportunidade hoje de viver e de acertar a nossa vida. Imagina que eu e você temos uma oportunidade hoje de fazer o bem a uma pessoa. Por que você está aqui? Por que você nasceu? Porque até hoje Deus tem te guardado e te protegido. Já parou para pensar sobre isso? Por causa de um propósito. Você não nasceu por causa do descuido do pai e da mãe. Você nasceu porque antes do teu pai e sua mãe gerar você já era gerado em Deus. Você não veio aqui na terra por um acaso. Você foi enviado por Deus aqui na terra por um propósito. Então esse homem tinha na sua terra uma figueira. E como dono daquela terra, ele foi em busca do fruto. No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, ele foi em busca do fruto. Mas ele percebeu que aquela árvore não dava fruto. Então, ele pensou, eu vou cortar. Chamou o vinhateiro, o responsável por aquele lugar, e disse, eu vou cortar essa figueira porque ela não dá fruto. Porque ela nasceu para dar fruto. Você nasceu para dar fruto. Talvez você nunca vai ser um pastor. Você nunca vai ser um obreiro. Você nunca vai trabalhar na casa de Deus, aqui dentro da casa de Deus. Mas o seu chamado pode ser lá no meio de pessoas. O seu chamado pode ser lá fora, evangelizando alguém, ajudando o próximo. O seu chamado pode ser um chamado de viajar de um lugar ao outro para abençoar pessoas. Mas foi para isso que Deus te chamou. Alguns Deus chama e diz, eu vou te usar no altar. Outro Deus chama e diz, eu vou te usar como médico. Outro Deus chama e fala, você vai ser um grande advogado, eu vou te usar lá. Quando você estiver com seus clientes, quando você estiver no meio dos outros advogados, eu vou usar você, porque foi para isso que eu plantei você ali. Foi para isso que eu te dei inteligência. Foi para isso que eu te dei sabedoria. Então, qual é o seu chamado? Por que você está vivo até hoje? Você tem noção, eu tenho noção de quanto livramento Deus nos deu? De quantas coisas que você passou sem perceber que no momento mais difícil e terrível da nossa vida, Deus te pegou no colo. Você já parou para pensar sobre isso? Já refletiu sobre isso? Quantas madrugadas você chorou, mas também quantas madrugadas Deus te consolou? Já parou para pensar? Porque, querido, eu paro para pensar. Eu paro para pensar diante da dificuldade e diante da luta que às vezes a gente passa como pastor de igreja.
enfrentamos adversidades, somos julgados, chamados de ladrão, somos pisados, nos chamam de tudo quanto é nome. Mas por que eu estou aqui? Por que eu ainda estou de pé? Porque Deus está cuidando de mim.